Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos começar a nossa aula de hoje, Direito Constitucional. Hoje nós vamos falar de Poder Judiciário. Isso mesmo, Poder Judiciário. Essa aula foi preparada com muito carinho, principalmente para os concurseiros que irão prestar o concurso da SEAP Bahia. Alô, Estado da Bahia! Concurso muito bom para administração da penitenciária, ok? Vamos começar então. Como os outros poderes, né? Legislativo, executivo, o poder judiciário ele também exerce função típica e função atípica. O artigo 2º da Constituição Federal fala que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Independentes e harmônicos entre si. Tem que viver em harmonia ali, né? Por mais que isso não aconteça tanto na prática, mas tem que viver em harmonia, um não pode ir contra o outro. Como os demais, o Poder Judiciário, ele exerce a função típica, que é o quê? Resolver conflitos. E função atípica, que é administrar e legislar. Então, vamos lá. Características da função típica do Poder Judiciário. Nós temos resolução de lide, né? O que é lide? Eu entro com uma ação, vamos supor, você bateu no meu carro, nós conseguimos chegar num acordo, então nós temos um conflito, nós temos uma lide. Essa resolução de lide é de forma definitiva, então vamos lá, definitiva, lide. Por que definitiva, Bruna? Como assim? Suponhamos que tem um processo administrativo. Processo administrativo, ele não ocorre de forma definitiva. Agora, o Poder Judiciário é de forma definitiva. Outra característica da função típica do Poder Judiciário, ele é inerte, ou seja, ele tem que ser provocado, inércia então no Poder Judiciário. O juiz não pode presenciar, né, uma briga de trânsito, por exemplo, e falar, não, deixa eu aplicar a sentença aqui, eu tô vendo que vocês estão tendo um conflito, deixa eu sentenciar. Isso não ocorre. Né? O Poder Judiciário não vai bater lá na sua porta e falar, tô sabendo que tá tendo uma briga de vizinhos aqui, deixa eu resolver essa situação. Não. O Poder Judiciário ele tem que ser provocado, tá? Ele não pode agir de ofício aí, o juiz também ele não age de ofício. Tem que ter a provocação das partes, tem que ter a provocação daquele que está interessado. Então, é o cidadão que tem que ir à procura, buscar o Poder Judiciário. O Judiciário ele é inerte, tá bom? Pode estar acontecendo o maior quebra-pau no mundo, no Brasil, né? Na vizinhança, no seu bairro. O Poder Judiciário vai continuar lá. Se você não correr atrás do prejuízo, ele vai estar lá, vendo só de longe e continuar inerte aí, tá bom? Falando de forma simplificada aqui para você entender essas características da função típica do Poder Judiciário. Como eu falei para vocês, iguais os demais órgãos da estrutura, o poder legislativo e o poder executivo, poder legislativo, qual que é a função típica dele? Legislar. Mas a hora ele também tem que administrar. O poder executivo, qual que é a função típica dele? Administrar. Mas hora também ele tem que legislar. Aqui, um exemplo da função atípica, administração e legislação. O Poder Judiciário, ele faz essa função atípica de legislar. Por exemplo, se você coloca aí no Google, resolução, entra no site ali do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, vai ter uma resolução do Tribunal do Estado da Bahia. Essa resolução, ela vai explicar e colocar regras de funcionamento do tribunal. Tá ok? Então, essa resolução, ela tem força de lei. É um ato normativo, ele tem força de lei. Ok? Por isso, já temos um exemplo aí de o poder atípico do Poder Judiciário de legislar. Administrar. Quando o juiz passa no fórum, ele passa... no fórum não. Quando o juiz passa em um concurso público, ele passa o que? Achando que vai só trabalhar em processo, correto? Mas nós temos o juiz presidente do fórum. O juiz presidente do fórum vai falar assim, vamos contratar a empresa X
para fazer a limpeza. Vão contratar a empresa X para cuidar da segurança. Tá faltando copo. Tá faltando papel higiênico. Isso é uma função atípica que o juiz tem que exercer, né? Então, o próprio tribunal ele tem que fazer a administração. O próprio tribunal tem que fazer a administração do fórum, né, da justiça. Por isso que também tem essa função atípica aí, correto? Vamos para os órgãos, então, fizemos essa introdução, vamos para os órgãos do Poder Judiciário, está lá no artigo 92 da Constituição Federal, órgãos do Poder Judiciário. Coloquei aqui para vocês, a função do Poder Judiciário é garantir os direitos individuais, coletivos e sociais e resolver conflitos entre os cidadãos, entidades e estados. Pegar minha caneta aqui. Para isso, tem autonomia administrativa e financeira garantidos pela Constituição Federal. A organização da Justiça Estadual é competência de cada estado e do Distrito Federal. Porém, a gente vai ver que, além desses requisitos e características do Poder Judiciário, uma outra característica importante, uma outra função importante é aplicar o direito a cada caso concreto. Então, o Poder Judiciário tem esse dever de aplicar toda a legislação do nosso ordenamento jurídico de forma específica conforme cada caso concreto. Por exemplo, o caso do vizinho nunca vai ser igual ao meu. Cada caso, ele é aplicado e julgado conforme as circunstâncias daquela situação. Um exemplo muito típico do que eu estou falando para vocês é que eu trabalho muito na área de direito das famílias, eu sou advogada, além de professora. E uma coisa assim que a gente vê que as pessoas se comparam muito é no caso de pensão alimentícia. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Principalmente quando a gente advoga para o genitor, para o pai, que a maioria é a pensão alimentícia, quem paga é o pai. Eu vou dar para vocês o seguinte exemplo. Como é que vem o cliente? Meu vizinho, ele paga 25% de pensão alimentícia. O meu vizinho, ele paga 30%, eu estou pagando 40%, eu quero reduzir. O meu vizinho, ele paga 25%, eu estou pagando 30%. O que acontece? O juiz, na hora de aplicar a porcentagem da pensão alimentícia, ele vai aplicar o direito conforme aquele caso, conforme as necessidades das partes, conforme a possibilidade. Ele não vai aplicar conforme a realidade do seu vizinho. Entendeu? Ele não vai aplicar o direito conforme a realidade do seu avô, do seu pai, do seu irmão. Não. Cada ser humano é único, cada situação é única. Por isso que não dá para ficar comparando. Entendeu? Parâmetros, que a minha ação é igual do fulano, vai ser julgada dessa forma, tem que ser... Não, cada um detalhe faz toda a diferença. E o juiz e a justiça, ela observa esses detalhes. Por exemplo, no exemplo que eu dei da pensão alimentícia, às vezes um pai paga 25% porque um filho tem necessidades menores. Agora, um outro pai tem que pagar 40% porque o filho dele já tem que ir com frequência no hospital, já tem outras necessidades específicas que o filho do outro não tem, né, gente? Então, vamos pensar fora da casinha, né? Vamos abrir o leque aí e não ficar querendo generalizar a justiça, porque você vai ter uma frustração bem grande, porque o direito, ele é aplicado aí conforme cada caso, tá? Isso aqui é muito importante de você ter em mente. Vamos voltar, então, agora, de fato, para o artigo 92. Deixa eu... Aqui, ó. São órgãos do Poder Judiciário. Então, a gente já fez a introdução, você já tem noção, né, do Poder Judiciário aí, o que ele faz, e o que ele faz além do seu dever de fazer, que é a função atípica. Agora a gente vai para os órgãos do Poder Judiciário. Nós temos o Supremo Tribunal Federal,
o Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais federais e juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes militares, tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal e dos territórios. Esses aqui são os órgãos do Poder Judiciário. Ah, Bruna, existem só esses órgãos do Poder Judiciário? Não. E a gente vai ver isso mais na frente. O artigo 98 da Constituição Federal, ele ainda traz para nós mais alguns órgãos do Poder Judiciário, tá? E segura aí que eu vou falar com vocês mais para o final da aula, ok? Mas vamos lá. Um ponto importante, dois pontos, vários pontos importantes, mas eu vou destacar dois agora inicialmente, que é o inciso 1A, ó, Conselho Nacional de Justiça. O que nós temos para falar do Conselho Nacional de Justiça? O Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ, ele é um órgão de administração. Ele é feito para administrar e supervisar os demais órgãos do Poder Judiciário. Para supervisionar e administrar as atividades dos juízes. Tá bom? Então, essa é a função do CNJ. A função de administrar. E ele se aplica bastante na função atípica do Poder Judiciário. Olha só para você ver que interessante. Então, o CNJ é um órgão do Poder Judiciário, mas ele não pratica a função típica do Poder Judiciário. Ele pratica a função atípica do Poder Judiciário. Uma delas é que é administrar, a outra é legislar. Tá ok? O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, fica só na parte de administrar. Tendo um exemplo claro aí da função atípica do Poder Judiciário. Tá? Então, ele é um órgão de supervisão. Ele é feito para administrar tanto os órgãos do Poder Judiciário quanto as atividades dos juízes, ok? Outra situação que você tem que ter em mente aí do CNJ, que ele não tem função jurisdicional. O que isso quer dizer? Os demais órgãos aqui, com exceção do os demais órgãos aqui têm função jurisdicional. Agora, o CNJ não, porque ele só tem função administrativa. Ele não tem poder de julgar, tá bom? Como é o caso aqui dos demais órgãos do Poder Judiciário. Então, o CNJ é um órgão do Poder Judiciário, não se esqueça disso, só que ele não tem função jurisdicional. Órgão do Poder Judiciário sem função jurisdicional. Voltando para o artigo 92, quando a gente fala aí, ó, Tribunal Regional Federal, no inciso 3, nós temos aí também os juízes federais. Então, não é só o Tribunal Federal que é um órgão do Poder Judiciário. Os juízes também. Estranho, né? A gente achar que juiz é um órgão do Poder Judiciário. Estranho a gente pensar dessa forma, mas é o que traz aqui para a gente o artigo 92. É um órgão do Poder Judiciário, os juízes também. E não é só o juiz federal, não, ó. Juízes do trabalho, juízes eleitorais, juízes militares, tá ok? Juízes dos estados e do Distrito Federal, tá bom? E aí a gente vai subindo. Na verdade, começa aqui, né? Nós temos a pirâmide, né? Vamos fazer nossa pirâmide aqui, a famosa pirâmide. E aqui nós temos o STF, que é o guardião da Constituição, né? Que é o guardião da nossa Constituição Federal. Eu vou fazer um esquema aqui para vocês, que são harmônicos e dependentes entre si. Tá ok? São harmônicos e dependentes entre si. Não quer dizer que os demais órgãos não têm independência, né? Não tem independência para julgar. Um fica a critério do outro, não. Eles são independentes, mas têm que agir aí em harmonia, ok? Os tribunais superiores e o STF, ó, qual que é o tribunal superior? Ó, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal do Trabalho,
Deixa eu só apagar aqui para a gente poder aproveitar mais o espaço. Vamos lá. Tribunal Superior do Trabalho. Não, meu Deus do céu. Aqui, ó. Deixa eu apagar de novo, galerinha. Tomando pança com essa caneta aqui. Vamos lá. Tribunal Superior do Trabalho e o STF. Tribunal Regional Federal. Os tribunais superiores e o STF nós chamamos de justiça, na verdade, órgãos de conveniência, tá? Órgãos de conveniência? Não, gente. Órgãos de convergência. Órgãos de convergência, tá? STF e os tribunais superiores nós chamamos de órgão de convergência. Por quê? Porque os demais órgãos se convertem, né? A gente tem uma decisão, vai sendo convertida até chegar nesses tribunais aqui, STF e tribunais superiores. Agora, saiu aqui dos meus slides. Os tribunais superiores ainda. Ó, artigo. Os tribunais superiores, ele tem sede na capital, tá bom? Tribunais superiores, eles têm sede na capital e tem jurisdição em todo o território nacional. Quais são os tribunais superiores? STJ, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Supremo Tribunal Militar. Esses são os tribunais superiores, ok? Então, esses tribunais aqui, qual que é a sede deles? Na capital federal, Distrito Federal, né? E o STF também, sede na capital federal. Só que o CNJ, e aqui que é a bola da vez, o CNJ, que atua no controle de administração aí do Poder Judiciário, ele tem sede na capital? Tem, só que ele não tem poder de jurisdição, tá? Ele não tem função jurisdicional, melhor dizendo. Então, STF, tribunais superiores, sede na capital e jurisdição em todo o território nacional, tá bom? Então, esse parágrafo primeiro aqui do artigo 92. Tribunal Superior, Supremo Tribunal Federal e os Conselho Nacional de Justiça e tribunais superiores têm sede na capital federal. Esses tribunais superiores e o STF têm jurisdição em todo o território nacional. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, a sua sede é na capital federal, mas não tem função jurisdicional, tá? O STF não julga. O STF não julga, não, gente. O CNJ não julga. Ele faz parte da administração, ok? STF e tribunais superiores nós chamamos de órgãos de convergência, igual eu expliquei para vocês. O STF e o STJ nós chamamos de órgãos de superposição. O STF e o STJ, eles não integram a justiça estadual e nem a justiça comum. Por isso que eles são chamados de órgãos de superposição. Eles não fazem parte da justiça federal e nem da justiça comum, ok? O que isso quer dizer? Que eles não, por mais que se você não estudar, né, e ler assim, você vai aparecer na sua prova que o STF faz parte da Justiça Federal, e não faz. Só porque eu tenho o nome federal ali, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. STF e STJ são órgãos de superposição. Não integram a Justiça Estadual e nem a Justiça Federal, tá? A Justiça Comum
E a justiça, então, ela se divide em duas: justiça comum e justiça especializada. Justiça comum e justiça especializada. Para você não errar na hora da sua prova, você vai pegar a primeira justiça especializada e tirar, deixa eu voltar aqui para vocês, e tirar o que não for justiça especializada, a gente vai ter como justiça comum, tá? Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil para você poder visualizar. Justiça, o que é uma justiça especializada? Ó, justiça especializada. Justiça do trabalho é uma justiça especializada. Se tiver uma relação de emprego, se tiver, por exemplo, fui mandado embora e não foi feito meu acerto, você vai levar a ação para onde? Justiça do trabalho. Questão envolvendo direito eleitoral, justiça especializada. Vou colocar aqui, ó, JE, justiça especializada. Questão militar, justiça especializada. Tá bom? Ó, justiça especializada. Então, aqui, ó, justiça comum versus justiça especializada. O que não for, então, justiça especializada é justiça comum, tá bom? Simples. Então, aqui na justiça comum, nós vamos ter a justiça estadual e a justiça federal. Bruna, me dá um exemplo. Aqui nós já vemos que a justiça especial, ó, justiça especializada, ó, trabalho, eleitoral e militar. O que não for esses assuntos principal vai para a justiça comum. Justiça comum, ela se divide em estadual e justiça federal. Ai, Bruna, bateram no meu carro, a pessoa não quer pagar o conserto. Vai para a justiça comum. O assunto não é nem trabalho, nem eleitoral e nem militar. Correto? Vai para a justiça comum. Beleza. Ai, Bruno, e quando que eu vou saber que vai para a Justiça Federal? Ah, quando é um órgão no polo passivo aí ou ativo, é órgão federal. Ah, eu quero entrar com ação contra a Caixa Econômica Federal. Vai para aqui, ó, Justiça Comum Federal, tá bom? Porque o assunto não é nem relação de emprego, justiça militar e nem eleitoral. Fechou? Então, o que não for justiça especializada vai para justiça comum. Fechou? Tranquilo? Aí para você não fazer bagunça mais na sua cabeça e não confundir na hora da sua prova. A justiça especializada nós já vimos. A justiça militar, ela é considerada uma justiça federal, no âmbito federal, tá bom? Ela pode ser estadual, justiça militar, ela pode ser estadual, ter no âmbito estadual, quando nós tivermos um número superior de 20 mil militares, tá bom? Então, se no estado tem mais de 20 mil militares, pode ter uma justiça militar naquele estado, ok? Então, em regra, a justiça militar é uma justiça federal, mas quando nós temos aí um número superior de 20 mil militares no estado, a Constituição Federal ela autoriza a implementação de justiça estadual naquele estado, tá bom? Juntas eleitorais. As juntas eleitorais elas fazem parte da justiça da primeira instância, ela fica ali junto com a justiça eleitoral, tá ok? As juntas eleitorais, ela é um órgão do Poder Judiciário e ela é implementada 60 dias antes das eleições para auxiliar os juízes aí nas atividades, principalmente para apuração de votos. Então, as juntas eleitorais vão estar na primeira instância, juntamente com a Justiça Eleitoral, e ela é criada, essa junta, 60 dias antes das eleições e é um órgão do Poder Judiciário, tá bom? Vamos para o nosso esqueminha aqui, para você compreender melhor. Tá aqui, ó. E o que fala o parágrafo 2º? O Tribunal, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional, tá? Deixa eu apagar isso aqui.
Eu vou fazer junto com vocês esse esquema agora. Isso aqui, ó, larga o WhatsApp, larga Instagram, larga Facebook para você poder compreender isso aqui comigo, tá? Senão você vai dar dor de cabeça aí. Vamos lá, não tem jeito não. E tá no seu edital, né? Então não tem jeito não. Vem cá. Aqui embaixo nós temos a primeira instância. Tá vendo? Ó, vamos lá. Primeira instância. É instância, tá? Não é estância, não. Cuidado. Aqui, não vai reparar, só não repara muito a letra. Primeira instância. Deixa eu abrir aqui meu material para facilitar eu escrevendo aqui com vocês. Aqui, nós temos os juízes dos estados, que nós podemos chamar de justiça comum, lembra? Justiça comum. Ela tanto do justiça estadual, vamos desenhar agora tudo que a gente aprendeu, estadual e federal, lembra? Essa é a justiça comum, que é igual a justiça comum. Daqui para cá, nós temos as justiças especializadas na primeira instância, ó. Deixa eu apagar aqui, paciência que vai dar certo. Vamos lá. Nossa, tá muito feio, misericórdia. Deixa eu puxar pra cá que vai ser melhor. Vamos lá, ó. Aqui eu tenho a justiça especializada. Justiça especializada. Beleza. Lembrando da ressalva que nós temos da justiça militar. Justiça militar, que nós tivemos um número superior de 20 mil militares por estado, nós podemos também ter uma justiça estadual, tá bom? Ó, então vou fazer um risquinho para cá, tá bom? Podemos ter aqui, ó, no âmbito estadual também. Fechou? Beleza? Respirou. Agora vamos ao que interessa. Aqui nós temos a primeira instância, aqui nós temos a segunda instância, tá acompanhando aí, né? Ó. E aqui nós temos a terceira instância. E aqui nós temos o STF, que também é considerada terceira instância. Nós não podemos falar em hipótese alguma que o STF, guardião aí da Constituição, é quarta instância. Não. E onde fica o CNJ nesse esquema aqui? O CNJ, ele tá aqui. Aqui, ó. CNJ tá aqui, ó, na estrutura. CNJ está aqui. E não tem função jurisdicional, beleza? Então, vamos lá. Agora que são elas, ó. Vou entrar com a ação de acidente de trânsito que eu dei para vocês para o exemplo, né? Na Justiça dos Estados. Vou entrar aqui. Não gostei do resultado, vou fazer recurso, vai para o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Tá bom? Então, na sua cidade tem um fórum, não tem? Vamos colocar que você mora em Porto Seguro. Aí tem o fórum. Aí você vai entrar com a ação lá no fórum, correto? Lá no fórum. Beleza, você entrou com a ação, você vai direcionar para onde? Para o juízo, né? Para a vara civil, do juízo,
da comarca de Porto Seguro, ok? Beleza, na sua cidade. Aí você não gostou do resultado, não. Aí você vai para a segunda instância. Aí agora você vai endereçar lá para o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ok? Tribunal do Estado da Bahia. Aí ele vai fazer o julgamento aqui dessa situação. Aqui pode subir tanto para cá, recurso para cá, ou pode vir para cá também, ó, diretamente para o STF. Não precisa necessariamente passar pelo STJ. Se tiver matéria envolvendo direito constitucional, matéria puramente constitucional, vai para o STF, que é o guardião aí da Constituição. Fechou? Entendidos? Ok. Aqui, ó. Beleza. Deixa eu só passar essa setinha para dentro aqui para não fazer bagunça com o que nós vamos fazer agora. Ok. Agora, suponhamos que você entrou com a ação contra a Caixa Econômica Federal. Olha o exemplo para ficar fácil para você. Vai vir aqui, vai para o... Não gostou, vai ter recurso para a segunda instância, Tribunal Regional Federal. Tribunal Regional Federal. Pode vir tanto para o STF o recurso, STJ, perdão, e também pode vir direto para o STF, ok? Direto para o STF. Agora, vamos para a Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral, teve processo aqui, sobe, vai para o Tribunal Regional Eleitoral, ok? Subiu, vai para o Tribunal Superior Eleitoral. Ok, do Tribunal Superior Eleitoral vai para STF. Tudo bem até aí? Tranquilo? Conseguindo acompanhar essa bagunça que está no nosso quadro? Mas é assim mesmo. Vamos para a Justiça do Trabalho. Vou colocar o meu ex-patrão no pau. Não me pagou hora extra, não fez o acerto certinho comigo. Eita lasqueira, comigo ninguém faz hora não. Vou entrar com a ação. Ah, eu não gostei do resultado não. Vou entrar com vai ter recurso que vai para o Tribunal Regional do Trabalho. Foi para o Tribunal Regional do Trabalho, vai para a terceira instância, Tribunal Superior do Trabalho. Do Tribunal Superior do Trabalho, pode ir para aqui, ó. Tribunal Superior do Trabalho, STF. Ok? Justiça Militar. Justiça Militar tem uma peculiaridade aqui que você tem que ter muita atenção. Justiça Militar, teve ação aqui, sobe para a segunda instância. Tem Tribunal Militar? Tem Tribunal Regional Militar? Não tem. Não tem tribunal na segunda instância da Justiça Militar. Olha isso aqui. Não tem. Não tem. Cuidado. Daqui, ó, pula para cá. Supremo Tribunal Militar, Superior, melhor dizendo, perdão, Superior Tribunal Militar. Então, cuidado, não existe tribunal militar em segunda instância. Fechou? Ok? Beleza, então. Conseguimos montar aqui o nosso esquema, você conseguiu acompanhar e agora você já visualizou tudo aí na sua mente. E não vai mais errar na hora da sua prova. Bruna, e aí? Acabou por aqui? Não temos mais órgãos do Poder Judiciário? Isso é tudo sobre o Poder Judiciário? Óbvio que não. Tem muita coisa pela frente. Tem muita coisa pela frente. Ainda, nós temos os juizados especiais lá do artigo 98 da Constituição Federal. Vem cá comigo que eu vou fazer a leitura com vocês. Você vai abrir sua Constituição aí e vai acompanhar comigo, porque com certeza você é um concurseiro que está com a sua Constituição do lado. Você não está fazendo a burrice de estudar sem estar com a sua Constituição, né? Vamos lá, ó, artigo 98. A União, no Distrito Federal e nos territórios, e os estados criarão juizados especiais promovido por juízes togados ou togados e leigos,
competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante o procedimento oral e sumaríssimo, pertinentes nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Olha aí para você ver. Então, não acabou. Os órgãos do Poder Judiciário não se limitam ao artigo 92. Órgãos do Poder Judiciário não se limitam ao artigo 92. Se cair na sua prova falando que o Poder Judiciário, falando que o juizado especial, ele integra no Poder Judiciário, mas ele não é órgão do Poder Judiciário, é uma afirmativa errada, tá bom? Por mais que não esteja no artigo 92, ele é órgão do Poder Judiciário, sim. Então, vamos lá. Qual que é a competência, então, da Justiça Especial, que era o famoso pequenas causas, juizado especial, melhor dizendo. Era o famoso pequenas causas. Lembra dos pequenas causas? Então, vamos lá. O juizado especial ele pode ser implantado tanto na esfera estadual quanto na comum, na estadual e na federal. Então, nós podemos ter juizado especial e juizado especial federal. E qual que é a composição desse juizado especial? Por juízes torgados. O que é torgados? Bruna, não complica a minha vida. Juízes concursados, ou seja, tem que ser concurso público. Mas isso aí, Bruna, de juiz leigo, o que é isso de juiz leigo? O juiz leigo, ele também tem que passar por um concurso, só que ele não tem função jurisdicional, ou seja, ele não pode julgar sozinho. O juiz leigo, ele pode fazer audiência, pode manifestar nos processos, inclusive ele pode dar sentença. Mas o juiz togado, ele tem que homologar essa sentença, tá bom? Então, o juiz togado vai pegar a sentença do juiz leigo e falar assim, não, beleza, pode, vamos bater o carimbo aqui que tá certinho. É isso, tá bom? Então, a composição, juízes togados e juízes leigos, lembrando que apenas o juiz togado tem função jurisdicional, que pode julgar. Qual que é a competência do juizado especial, então? Nós temos conciliação, julgamento e execuções. Conciliação, então, tem audiência de conciliação, tem audiência de instrução e julgamento, onde pode ser ouvidos testemunhas, vai ter a sentença. Essa sentença ela pode ser executada se ela não for cumprida, dentro do juizado especial mesmo, tá ok? Cíveis de menor potencial, menor complexidade, melhor dizendo. Menor complexidade quer dizer o quê? Que é situações que são mais fáceis de resolver, não precisa de perícia, né? Não tem tanto elemento para poder ser resolvido aquela demanda, e a perícia é um bom exemplo disso. Se um processo precisar de perícia, por exemplo, para poder ter uma sentença, no juizado especial não pode ser proposta essa ação. Se precisar de perícia, por exemplo, é só na justiça comum ou justiça federal especializada, ok? As infrações penais também pode ser julgado ali no juizado especial, mas quando essa infração penal for de menor potencial ofensivo, tá ok? Menor potencial ofensivo. Bruna, e aí? Teve sentença e como que funciona o recurso do juizado especial? Vamos voltar para o nosso esquema? Vamos colocar que os juizados especiais, eles estão aqui. Pode ter recurso da sentença do juizado especial? Pode ter recurso. Só que diferente da justiça comum e da justiça especializada, não vai para cá, para a segunda instância. Os juizados especiais, quando tem recurso, ele vai para cá. Ou seja, quem faz o julgamento desse recurso é a chamada turma recursal. Essa turma recursal ela é composta pelos juízes de primeiro grau. Isso mesmo. Turma recursal pelos juízes de primeiro grau. Lembrando que nós só temos juizado especial aqui.
Aqui. Deixa eu mudar a cor dessa canetinha para ficar mais fácil de você visualizar. Vou apagar aqui. Vou mudar a cor da minha caneta, eu vou pro roxo, que eu gosto da cor roxa, ó. Então, aqui, que nós temos o juizado especial, tá vendo? Nesse ciclo aqui, ó. Então, nós não temos juizado especial do trabalho, nós não temos juizado especial eleitoral, nós não temos juizado especial militar, nós temos juizado especial estadual e juizado especial federal, tá bom? Então, aí teve recurso, vai para cá, ó. Esses juízes aqui da Justiça dos Estados e os juízes federais, vamos supor que na Justiça de Primeira Instância tem 3 varas cíveis, por exemplo. Tem 3 varas cíveis. Esses 3 juízes vão fazer o julgamento desse recurso, tá bom? Então, a turma recursal ela é composta pelos juízes de primeiro grau. Fechou? Sem neura, tranquilo e igual um grilo, tá? Você não pode fazer a burrice de na hora da sua prova, né, pai? Você achar que vai na hora do recurso vir aqui para a justiça, para o Tribunal de Justiça, para a segunda instância, não vai. Vai para cá. Vai para cá. Tá ok? Vamos voltar então para o nosso artigo 98. Vamos voltar para o nosso artigo 98. Deixa eu abrir aqui para fazer a leitura com vocês. Artigo 98. Justiça de paz remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. O que é isso, Bruna? Justiça de paz também é um órgão do Poder Judiciário. Vamos decifrar, então, essa tal da Justiça de paz. Não é tão comum, porque não tem criado ainda no território brasileiro, está na Constituição, mas não é todos os estados que possuem ainda uma Justiça de paz. Então, não é tão comum a gente poder visualizar na nossa cabecinha como que funciona. Mas vamos lá. É um órgão do Poder Judiciário, é isso que você tem que ter em mente. Ela é eletiva, ou seja, não é torgada, igual os juízes da primeira instância, da segunda instância, os desembargadores. Aqui é eleita, ou seja, a gente tem que ter uma eleição. E se tem uma eleição, tem que ter filiação partidária, mandato de 4 anos. Olha só para você ver. O voto ele tem que ser secreto, direto, né? E universal, mandato de 4 anos, e tem que ter filiação partidária. E a idade mínima para eu poder ser um juiz de paz, se eu quiser me candidatar? 21 anos, 21 anos. Tá vendo como o juiz de paz, ele muda? Ele muda e tem o nome de juiz de paz, né? E tem o juiz na frente ali. Se você não ficar ligado, na hora da sua prova, eles colocam uma questão lá. O juiz tem que ser togado, tem função jurisdicional, ou seja, tem que julgar, né? Tem função de julgar e coloca lá, juiz de paz no meio dos outros juízes. Aí você vai errar, porque o juiz de paz, ele não é juiz torgado, ele é juiz eleito, tá? Eleito pelo povo e não tem função jurisdicional. Esse é um ponto muito importante aqui. Não tem função jurisdicional, ou seja, juiz de paz, ele tem competência para realizar casamentos, né? Fazer aquele processo de habilitação de casamentos. Ele pode até participar de sessões de conciliação, exatamente. Pode fazer a conciliação ali, mas aquela sentença, vamos supor, aquela ata de conciliação não tem poder jurisdicional, não tem função jurisdicional, ou seja, não transita em julgado. Se eu quiser ingressar com ação judicial mesmo no Poder Judiciário para discutir aquela situação que houve naquela sessão de conciliação, pode, porque aquela conciliação não transitou em julgado. Ou seja, eu não posso executar aquele acordo que foi feito numa conciliação, porque não tem poder de jurisdição, função jurisdicional, tá bom? Ponto muito importante aqui.
Outra característica do juiz de paz é que é temporário, né? O mandato é de 4 em 4 anos. O período, então, é temporário. Não é vitalício igual os juízes, tá ok? A remuneração. Como que funciona a remuneração dos juízes de paz? Pode ser retirado de custas processuais? Não. A remuneração é retirada dos cofres públicos, tá bom? Então, tem remuneração, não vai trabalhar ali sem remuneração, tá? E é retirada dos cofres públicos. Competência, celebrar casamentos e conciliação. E não tem função jurisdicional. Fechou? Cuidado com essa questão na hora da sua prova. Agora, voltando para o nosso esquema, vamos de bizu para a gente poder concluir essa aula de hoje, para vocês não errarem mais. Vocês vão dar muita risada aqui da minha cara, mas é necessário para o bom proveito. Agora a gente vai falar quantos membros tem no STF, quantos membros não, ministros, né? Quantos ministros nós temos no STF, quantos ministros nós temos no STJ, tá? Vamos lá. STF, você vai lembrar se na sua prova, somos todos futebol. STF, somos todos futebol. Temos 11 ministros no STF. Somos todos futebol. 11, tá? CNJ. Tá aqui o CNJ, tadinho de CNJ. Esqueci de colocar ele aqui nesse quadrinho. CNJ, vamos lá. Aqui, ó, CNJ. O CNJ coroa na jovem. Coroa na jovem. O que isso te lembra? Que você não vai esquecer na hora da sua prova. Quando que faz aquela festa, né, de 15 anos na jovem? Então, é coroa na jovem, 15. Nós temos 15 membros aqui no CNJ. Aí você vai lembrar CNJ, coroa na jovem. Beleza? STJ. STJ, você vai lembrar, somos todos jovens. Não, confundi. STJ, você vai lembrar, somos todos Jesus. Somos todos Jesus. Por que somos todos Jesus? STJ, somos todos Jesus. Idade de Cristo, né? Você não participou daí das escolas dominicais, escola sabatina, catequese. Somos todos Jesus. 33. 33. Somos todos Jesus. Tá bom? não, gente. TST. Aqui, ó. TST. Tribunal Superior do Trabalho, ó. Tribunal Superior do Trabalho, 30 sem 3. 30 sem 3, 27. Tá? Só para você lembrar. TST, 30 sem 3. 30 sem 3, que é igual a 27. Tá bom? Olha, agora o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral, você vai lembrar TS7. TS7, tá? TS7. Aí você vai lembrar que é 7, tá bom? Agora o Superior Tribunal Militar. Superior Tribunal Militar. Somos todos mocinha. Somos todos mocinha, que é 15 também. A festa de 15 anos, né? Faz aquele vestido que a debutante é confundida com bolo, não sabe se ela foi fantasiada de bolo, de tanto trem que tem naquela roupa. Mas é isso aí, ó, vamos recordar. STF, somos todos futebol, 11. CNJ, coroa na jovem, 15. STJ, somos todos de Jesus, 33. TSE, cadê o TSE aqui, ó? 30 sem o 3, 30 sem o 3, 27. Superior Tribunal Militar. Somos todos mocinha. Somos todos mocinha 15. Gostou desse bizu podre? Podre. Mas vai te ajudar na hora da sua prova. E com essa, vamos finalizar? Vamos finalizar. Só que eu não poderia deixar
de mencionar com vocês uma atenção que você tem que ter na hora da sua prova. Questão de prova aqui para poder fechar. Tribunal de Contas. Tribunal de Contas vai aparecer na sua prova sim. São órgãos do Poder Judiciário. Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal de Contas. E aí? Tribunal de Contas não é órgão do Poder Judiciário. Por mais que tenha o nome ali, tribunal não é órgão do Poder Judiciário, tá bom? Não vai cometer essa burrada na minha vida, tá? Tem aqui uma questãozinha que eu trouxe para vocês também. Assinale a opção que apresenta órgão do Poder Judiciário que integra a Justiça Especializada. Vocês já viram aqui comigo o que é uma Justiça Especializada. Vamos lá. Justiça Especializada. Letra A. Tribunal dos Estados, Tribunal dos Distritos... Não. Tribunal dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios é Justiça Especializada? Não, não é Justiça Especializada. Já vamos descartar. Tribunal Regional Federal é Justiça Especializada? Não é. Tribunal Superior do Trabalho. Trabalho. Nós temos uma Justiça Especializada. Trabalho. Conselho Nacional de Justiça. Não é. Tá? Não é. Então, agora sim, com essa nós fechamos a aula de hoje. Cuidado com o Tribunal de Contas. Cuidado na hora da sua prova, não vale correndo não, pelo amor de Deus. Desejo uma excelente prova para você, excelentes estudos. Grande abraço, fica com Jesus Cristo e beijo no coração.